Onde você costuma guardar coisas valiosas, pedras preciosas, joias? Você guarda em que tipo de lugar? Qual local? Amado, certamente você vai guardar em um lugar que é um lugar separado, um lugar bem aconchegante, um lugar secreto, um lugar preparado, um lugar de honra. É assim, nós vamos guardar o melhor em um lugar de honra, no melhor lugar. E quando nós olhamos, quando nós concluímos que se algo valoroso é guardado no lugar de honra, nós podemos concluir que a palavra honra, ela vai expressar estima, consideração, um olhar favorável ou respeito. Isso faz sentido para você? Que honra é algo, se falar que eu estou honrando alguém, eu tenho aquela pessoa com uma estima, com consideração, com respeito. Se talvez analisar a palavra honra por essa perspectiva seja difícil, então vamos fazer o inverso. Vamos analisar a palavra honra através do oposto de honra. O que é o oposto de honra? E o que é desonra? Desonra é não demonstrar respeito, é não demonstrar valor, é tratar como comum, como ordinário. É algo comum. É a mesma coisa de você olhar para o melhor jogador do mundo. Quem é o melhor jogador do mundo? Quem? Cássio? Não. O melhor jogador do mundo, de novo, foi eleito de novo. É o Cristiano Ronaldo, não é? Messi. Ele é um jogador extraordinário. Mas se for o Alexandre, é ordinário. Não é? Mas é verdade, irmãos. Mas imagina se eu chegar e falar para o Messi que ele é um jogador comum. A Aline ela foi dar uma palestra numa escola, e eu achei muito interessante que ela falou assim: o que é ser extraordinário? Vocês conhecem alguém extraordinário? Aí os menininhos de 10 e 11 anos, a Cristina está aqui, acho que a Cristina estava lá. Quem é para vocês uma pessoa extraordinária? Aí gritaram lá: extraordinário é o Cristiano Ronaldo. Aí a Aline falou assim: e quem é ordinário? Neymar. Tá certo, estão certos, então. Mas é verdade, amados. A desonra é você tratar algo como comum, como ordinário. É você não respeitar, não demonstrar respeito, não demonstrar valor. Então nós podemos concluir que a honra é demonstrar respeito, é demonstrar consideração, é demonstrar valor, é demonstrar estima. Agora, a honra, ela pode ser demonstrada com uma atitude ou uma palavra e até mesmo um pensamento. Mas a verdadeira honra, ela vem do coração. A verdadeira honra, ela vem do coração. Eu quero convidar você a abrir o texto que está em Isaías 29. Isaías 29, verso 13. Aqui fica claro que o Senhor, Ele considera que a verdadeira honra, ela vem do coração. Eu estou lendo na versão King James. Você vai acompanhar no telão. E a palavra do Senhor diz assim em Isaías capítulo 29, verso 13: e eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens.
Amados, o Senhor está dizendo, deixando claro para nós, que não basta apenas proferir palavras sem atitude, ou honrar a Deus apenas com o mover dos lábios, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós adoramos, mas sim, o nosso coração, ele tem que estar alinhado com o Pai. Não adianta falarmos da boca para fora se o nosso coração não expressa aquilo que nós estamos falando. Preste muita atenção. Nós honramos a Deus, não é quando nós estamos dentro de um prédio como este, cantando louvores, ou quando nós congregamos. Isso também é uma forma de honrar o Senhor, mas nós vamos honrar a Deus com as nossas atitude de obediência. Amém? Nós honramos a Deus com a nossa obediência. Amados, por muitos anos eu entendia, eu declarava que eu amava o Senhor, mas as minhas atitudes não eram coerentes com aquilo que eu dizia. Então eu não agia de forma coerente com a palavra de Deus. Embora eu dissesse, olha, eu amo a Deus, eu amo Jesus, mas o meu comportamento era completamente diferente de um comportamento de uma pessoa temente a Deus, de um comportamento de um homem temente ao Senhor. Então, na verdade, eu não honrava Deus, eu o desonrava. Honrar a Deus é uma atitude que deve nascer no nosso coração. E quando nós temos esse entendimento, nós honramos ao Senhor com as nossas atitudes, nós honramos ao Senhor com os nossos bens, e nós honramos o Senhor com a nossa vida, com o nosso trabalho. Infelizmente, muitas pessoas, elas não agem assim. Elas honram ao Senhor apenas da boca para fora. Agora, guarde no teu coração algo muito importante. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Amados, aquele que honra, ele é temente a Deus. E nós já ministramos aqui que temer a Deus é você se agradar daquilo que Deus se agrada, e abominar aquilo que Deus abomina. É sobre esta palavra, sobre temer ao Senhor, sobre honrar o Senhor, que nós vamos caminhar durante o ano de 2020. Durante todo o ano de 2020, amados, nós queremos dar muita ênfase na honra ao Senhor. Nós vamos aprender a honrar os líderes, a honrar as autoridades. O quanto é importante nós sabermos e aprendermos a honrar as autoridades, a honrar as pessoas que estão no mesmo nível, que estão trabalhando conosco, que são aqueles que estão no mesmo pé de igualdade, se é que exista alguma diferença entre um e o outro, e honrar aqueles que estão ali, que são os liderados. Muitas vezes nós, como empregados, nós perdemos a oportunidade de crescer profissionalmente porque nós não honramos o emprego que nós temos, não honramos o nosso patrão. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ter um empregado, um colaborador mais eficiente, agradecido, mais competente, porque nós não honramos os nossos colaboradores. A honra, ela é muito importante, por isso que nós queremos trabalhar durante o ano todo com a honra. O escritor de um livro, John Bevere, ele escreveu um livro, chama-se A Recompensa da Honra. E ele fala algo muito interessante. Ele fala que a única maneira de andarmos em verdadeira honra é honrarmos a Deus em primeiríssimo lugar. É você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é você colocar o Senhor em primeiro lugar, é você colocar o Senhor no centro da sua vida e deixar com que Ele seja não apenas o Salvador, mas que Ele seja também o Senhor da sua vida. Amém? Ele está dizendo que a única maneira de andarmos em verdadeira honra é honrarmos a Deus em primeiríssimo lugar. Em Provérbios 3:9, ele inicia dizendo: honra ao Senhor.
honra ao Senhor. Essa honra, amados, nós devemos entender isso. Honrar o Senhor deve ser um princípio para nós, um princípio de obediência à palavra de Deus. Em Provérbios 3:9 está dizendo: honra ao Senhor. Nós devemos valorizar, estimar, respeitar e reverenciar o Senhor acima de tudo e acima de todos. Muitas vezes nós desonramos a Deus quando nós valorizamos mais as pessoas ou as coisas do que Ele. Colocamos as pessoas ou as coisas acima de Deus. Nós desonramos a Deus com isso. Ele é o grande rei, Ele é digno de receber todo o nosso respeito, e não apenas parte dele, não apenas parte desse respeito. Quando damos preferência a Deus, a nossa honra se converte em verdadeira adoração. Isso é muito forte. Quando você dá preferência para Deus, a nossa honra se converte em verdadeira adoração. O objetivo final, principal, é honrar a Deus. É honrar a Deus. O princípio da honra é honrar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, existem várias passagens em que fica claro como nós desonramos e como nós honramos a Deus. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 22 em diante. Eu quero destacar apenas duas passagens, amados. Um onde houve honra e o outro onde não houve honra. 1 Samuel capítulo 2, verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel. Inclusive eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso chamou a atenção: por que fazer isso? Tendo ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga em todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta com outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e todas as pessoas à sua volta. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar o meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente:
Prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Amados, preste muita atenção. Eli era da tribo de Levi, e ele foi escolhido para ser o sacerdote que ministraria no templo. Ele era pai de Hofni e Finéias, dois jovens que trabalhavam também como no templo. Só que eles eram maus. Eles comiam daquilo que eles não podiam comer. Eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda. Na verdade, eles faziam tudo o oposto daquilo que eles deveriam fazer. E Eli teve conhecimento disso. E ele chamou os dois filhos para conversar e falou: olha, vocês estão tendo um mau comportamento. Todo mundo está falando das suas atitudes. O pai aconselhou eles a parar, mas eles não pararam. Eli poderia ter tirado os filhos do templo, mas ele não fez isso. Ele permitiu que eles continuassem servindo no templo. Aí veio o profeta, veio um homem do Senhor falando para Eli que Eli estava honrando mais os seus filhos do que o Senhor. Mesmo sabendo de tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, ele estava permitindo que eles continuassem no templo. E aí o Senhor declara algo que é muito forte. Ele diz: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Amados, no desenrolar da história, o que acontece? Deus declara que os dois filhos de Eli seriam mortos, e os dois foram mortos no mesmo dia. Mais do que isso, o Senhor declara que Eli e toda a sua descendência jamais serviriam novamente no templo. Ao contrário, o Senhor disse que levantaria um novo sacerdote, e que os familiares de Eli pediriam favor a esse novo sacerdote. Ou seja, ali um homem que tinha tudo para dar certo, que foi escolhido a dedo por Deus para estar servindo no templo, mas que não honrou o Senhor, e por causa dessa desonra Eli, o Senhor tirou o privilégio que ele tinha, e além disso os filhos faleceram. E o que mais importante para nós, que eu quero que você guarde esse versículo, que é a parte B, que o Senhor diz em 1 Samuel 2:30, parte B: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Amados, o exemplo de Eli é um exemplo para não ser seguido, mas a Bíblia mostra um outro exemplo, e esse nós devemos seguir. Abra comigo em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu me amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. E ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos,
viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou para o seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar em que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar e em cima da lenha. Em cima da lenha, verso 10. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias, no monte no monte do Senhor se proverá. Amados, você já conhece essa história. Abraão é o pai da fé, e Deus havia prometido um filho, Isaque. E Deus colocou Abraão à prova. Colocou à prova dizendo: Isaque, eu quero o sacrifício do teu filho. Imagina você como pai, você que é pai, alguém pedindo o seu filho como sacrifício. Abraão prontamente, a palavra de Deus diz que Abraão prontamente ele ouviu a voz do Senhor e então foi cumprir o que o Senhor havia pedido, o sacrifício de Isaque. Ele prepara tudo, prepara a lenha, prepara o cutelo, que é a faquinha, o instrumento que para o sacrifício. Ele prepara as brasas, ele prepara tudo e leva aquele jovem com ele. E no caminho o filho olha para ele assim: pai, mas nós temos tudo, nós temos a lenha, nós temos o foguinho aqui, a brasa, nós temos o cutelo, e cadê o sacrifício? Abraão disse: o Senhor proverá. Amados, aquele homem estava disposto a cumprir aquilo que Deus havia pedido. Tanto que ele prepara o altar, coloca a lenha, coloca Isaque sobre a lenha e ele ergue a sua mão para sacrificar o filho. E naquele momento a palavra de Deus diz que então do céu bradou um anjo do Senhor: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor. Amados, a atitude de Abraão é uma atitude de honra. Ele honrou o Senhor. Enquanto Eli, no outro que nós acabamos de ver, Eli em 1 Samuel, ele mesmo sabendo das atrocidades dos filhos, ele não afasta os filhos do ministério, ele permite que os filhos continuem fazendo as mesmas coisas, ele dá honra aos filhos ao invés da honra a Deus. Abraão não pensou duas vezes, ele deu honra a Deus. A honra dele foi constituída através do temor que ele tinha ao Senhor. E o mais maravilhoso, amados, que nós podemos perceber, que quando há uma verdadeira honra, existe uma recompensa.
O Senhor, Ele vai recompensar aqueles que o honram. Olha o que a palavra de Deus diz a partir do verso 15, ainda em Gênesis 22. Aqui fica claro que Deus recompensa Abraão pela honra que ele dispensou sobre Deus. No verso 15 diz assim: o anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, o declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, esta atitude, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto, esteja certo de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Amados, a honra de Abraão trouxe para ele uma recompensa. O Senhor então, Ele honra Ele recompensa aqueles que o honram. Guarde isso, a honra sempre leva consigo uma recompensa, quer você honre a Deus diretamente, ou quer honre a Deus indiretamente, honrando os seus servos. É isso que nós aprendemos com isso. A honra traz consigo a recompensa. Amém? A honra traz recompensa. O que o Senhor fala lá no texto de 1 Samuel a Eli? Honrarei aqueles que me oferecem honra, e desprezarei aqueles que me desprezam. O Senhor está dizendo: se você me honra, eu honrarei você. Daí surge uma frase que eu sempre falo, falo sempre aos alunos, e falo sempre quando eu tenho oportunidade: com a mesma honra que você honra, você será honrado. Amados, isso é uma verdade, isso tem que entrar no teu coração. Com a mesma honra que você honra, você será honrado. E isso nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso exigir honra da minha esposa se eu não a honro, se eu não a respeito, se eu não dou valor, se eu não tenho estima, consideração por ela. Da mesma forma, eu não posso querer que o Senhor me honre, que Ele me recompense, se eu não tenho nenhum tipo de honra com Deus. Nós estamos falando numa perspectiva espiritual, mas se você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Honra os seus amigos, honra o seu patrão, honra os seus colegas de turma, de faculdade, honra o seu pastor, a sua liderança, as autoridades, honra os seus filhos, honra os seus pais. Olha a recompensa que os filhos têm quando eles honram os pais. Amados, os filhos não têm dimensão de que quando eles desonram os pais, a consequência que pode sobrevir sobre a vida deles. Infelizmente, eu falo isso porque quando eu era jovem, eu deixei de honrar muitas vezes os meus pais. Mas quantos filhos hoje desonram seus pais deliberadamente? Os pais falam: filho, não vai por esse caminho, não usa isso, não usa droga, não bebe, seja obediente. Eles não estão nem aí, brigam, muitos às vezes agridem os pais. Amados, eles não terão a honra de Deus. Isso é muito sério. E mais do que isso, a palavra fala que quando nós honramos os pais, nós temos vida longa. A honra, lembra disso, com a mesma honra que você honra, você será honrado. Certa vez eu contei uma historinha aqui, não sei se foi aqui ou foi outra igreja, mas não sei se você lembra, numa cantiga, uma música antiga,
chama-se o couro do boi. É isso mesmo? Quem é os mais antigos aí da roça sabe. Pessoal que gosta de moda de viola, do couro do boi. Lembra dessa historinha? Não sei se você lembra. Mas o rapaz, ele se casa e ele tem um filho. O pai vai morar com ele. O pai vai morar com ele, só que o pai está velho, idoso. E a esposa do marido não quer que o pai continue morando com eles. Então ela fala para ele assim: ó, ou é o seu pai ou sou eu, mas não tem condições de nós continuarmos juntos. E aí o pai fica muito, é lógico que ele queria continuar casado. O que ele faz? Ele fala: papai, o senhor vai ter que pegar um rumo de casa, o senhor vai ter que dar um jeito na sua vida. E ele então manda o pai embora, mas antes dele mandar o pai embora, ele dá um pedacinho de couro, um pedaço de couro para o pai dormir, se cobrir. Eu creio, a música vai mais ou menos nisso. E aquela criança, o menininho, ele vê aquela situação, aquela cena, e ele fica acompanhando o avô indo embora, arrastando um pedacinho do couro do boi, que era para se cobrir. E aquele menininho sai correndo atrás do avô, sacode o paletó do avô, fala assim: vovô, me dá um pedaço desse couro. E o avô então parte e dá um pedacinho do couro para a criança. E a criança volta com um pedacinho de couro na mão. E aí o pai fala assim: mas por que você foi lá pegar esse couro do teu avô? Ele falou assim: porque um dia eu vou crescer, e eu vou me casar, e o Senhor vai vir morar comigo, e esse pedaço de couro eu vou te dar, com a mesma honra que nós honramos, nós seremos honrados. Isso é muito forte, amados. Se nós compreendêssemos isso na essência, você sairia honrando até um vagalume, uma formiga. Não é verdade? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, Hebreus 11:6: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele vai nos recompensar. Ele recompensa todos quantos se consagram a ele. Em 2 João, eu quero que você abra comigo nesse texto, em 2 João, capítulo 1, verso 8. 2 João, capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensado regiamente. Essa é uma tradução mais rebuscada da King James, mas na NVI está dizendo assim: antes sejam recompensados plenamente. Tem a Almeida corrigida aí? Não, mas na Almeida corrigida, na Almeida revista e atualizada, está dizendo: mas para receberdes completo galardão. A parte final do verso 8 está dizendo: para receberdes completo galardão. Amados, o apóstolo João, ele está falando de salvação, está falando da cruz de Cristo aqui. Mas algo que nós precisamos, eu quero só abrir um parênteses com você aqui nessa questão, porque algo que eu fui muito ministrado quando eu li esse texto. Anote isso: o que fazemos hoje será determinante para a nossa eternidade. O que eu e você, nós fazemos hoje, vai ser determinante para a nossa eternidade. O que fazemos com a cruz de Cristo determinará onde passaremos a eternidade. No entanto, o modo como vivemos como crentes determinará como passaremos a eternidade. Eu vou traduzir para você, vou ler de novo e vou traduzir. O que fazemos com a cruz de Cristo determinará onde passaremos a eternidade.
No entanto, o modo como vivemos como crentes determinará como passaremos a eternidade. O que isso significa? Se você desprezar a cruz de Cristo, se você a rejeitar, já estará condenado. Mas se você crer em Jesus e declarar que Ele é Senhor e Salvador, estará salvo e ganhará a vida eterna. É uma questão de escolha. Ou você escolhe a condenação, ou escolhe a vida eterna com Jesus. A vida eterna, ou a vida eterna com Jesus, ou a condenação. Pastor, eu escolhi a vida eterna com Jesus. Eu aceitei Jesus, então eu estou salvo. Ok, você está salvo. Mas o que você está fazendo então para Cristo? Se você está salvo, se você realmente está salvo, então o que você está fazendo para Cristo? Amados, as suas obras determinarão seu galardão, a sua recompensa. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos pela fé. Mas uma vez salvo, isso vai me impulsionar a fazer as obras. Quando eu faço as obras, eu estou honrando a Deus. Quando eu faço a obra, eu estou honrando a Deus. Quando eu honro a Deus, eu recebo a recompensa, o galardão. Amém? Fecha esse parênteses aí, vamos voltar lá no texto de 2 João 1:8. Aqui ele está falando, ele está chamando a nossa atenção para uma recompensa ou um galardão completo. Se a palavra de Deus está dizendo que nós teremos um galardão completo, nós devemos buscar esse galardão completo, significa que existe um galardão que também não é completo, é incompleto. Se ele está falando de uma recompensa completa, por óbvio existe uma recompensa que não é completa, ou não existe recompensa alguma. E eu quero fazer com que você abra comigo o texto de Marcos capítulo 6, que eu vou demonstrar para você onde se apresenta no texto uma recompensa incompleta. Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: Somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Preste muita atenção nessa parte. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor as suas mãos, foram curados. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo? Jesus, ele chega em Nazaré, que era a cidade natal dele. E as pessoas conheciam Jesus. Alguns tinham convivido com Jesus, tinham sido criados com ele, cresceram com ele. E a palavra fala que quando Jesus começou a pregar, as pessoas ficaram escandalizadas, ou ficaram pensativas acerca daquela sabedoria, de como ele havia adquirido aquela sabedoria. Não é ele o carpinteiro, o irmão de Tiago, de Judas? Por acaso nós não convivemos com as irmãs dele? Eles não deram a Jesus a honra devida. A palavra de Deus fala que Jesus não foi honrado, tanto que ele declara que um profeta não tem honra na sua casa. E a palavra de Deus fala, amados, que por causa disso ali não pôde realizar nenhum milagre. Ou seja, por causa da desonra daquele povo, aquele povo não foi recompensado.
não receberam galardão. E quando nós olhamos versículos anteriores, Jesus havia realizado muitos milagres, e no versículos posteriores também, ao versículo 6, ali também fala que Jesus realiza vários milagres, mas somente em Nazaré não foi possível realizar, porque o povo não honrou Jesus. Agora a Bíblia também relata uma outra história, que está em Mateus 8, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Eu quero ler, porque nós já estamos chegando já para o final. Vou ler rapidamente. Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amados, preste muita atenção. O que está dizendo? Aqui um centurião, um oficial romano. Roma havia dominado Israel. Então o povo de Israel estava sob o jugo de Roma. Aquele homem era um oficial, alta patente do exército romano. Mas quando ele olha para Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus. Aquele oficial, ele reconhece a autoridade de Jesus, e as palavras dele, a declaração dele é que comove Jesus. Ele diz: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele está dizendo: não precisa ir, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas só manda uma palavra, ordena, que o meu servo será curado. Amados, a palavra dos versos 10 ao 13 vai mostrar a recompensa que esse oficial recebeu quando ele honrou Jesus. Olha no verso 10 em diante. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amados, a honra daquele oficial romano gerou uma recompensa. E outra, Jesus reconhece que a fé dele era uma fé que ele nunca havia visto em Israel. Se nós pararmos para pensar, isso é muita coisa, porque se ele está colocando nessa vala comum aí João Batista e Maria, sua mãe, ele está falando que a fé do centurião é a maior que ele viu em Israel, porque aquele homem era um gentio. Por isso, amados, que a honra, nós entendemos que a honra, ela vem seguida de uma recompensa. Aquele homem foi recompensado. E eu quero encerrar com um texto, quero que você abra comigo novamente, com uma passagem bíblica que é poderosa, também está em Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, verso 3, que diz assim: e estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um vaso de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si: para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai em paz, ordenou Jesus. Deixe-a em paz, ordenou Jesus. Por que causais problemas a esta mulher?
ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tende ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Amado, nós temos um contraste aqui. Uma mulher honra Jesus derramando um perfume precioso, caro. Segundo os estudiosos, esse perfume equivale, o valor desse perfume equivalia na época 1 ano de salário, 300 denários. Mas aquela mulher, ela derramou aquele perfume sobre Jesus, ungindo ele. E ele diz que a atitude dela ficaria registrada para a eternidade. A atitude dela foi registrada para a eternidade. Por isso nós estamos falando dela hoje. Amém? O princípio da honra sempre permanecerá válido, e a honra ela vem acompanhada de uma recompensa. O Senhor está dizendo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Preste muita atenção nessa palavra que eu disse lá no início, 1 Samuel 2:30. Aqui está dizendo que o Senhor ele vai desprezar aqueles que o desprezam. E desprezo pode ser definido como um sentimento de alguém que é indigno de consideração ou respeito. Deus considera aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Isto implicaria não levar em consideração as necessidades e orações de tais pessoas. Olha o que o texto diz, olha o que em João, no Evangelho de João 13:20 diz: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados, quando nós olhamos para esse texto, aqui Jesus está afirmando que receber alguém é a mesma forma que honrá-lo. Então nós podemos traduzir que aquele que honra a Jesus, honra ao Pai. Quando nós honramos Jesus, nós honramos o Pai. Quando nós honramos o Filho, nós honramos o Pai. Amém? Isso faz sentido para você? Então, nós podemos finalizar dizendo que o princípio da honra é para aqueles que honram ao Senhor. O princípio da honra é para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que me honram serão honrados. Aqueles que me desprezam serão desprezados. A verdadeira honra, ela pode ser expressada por meio de atitudes, palavras e até mesmo pensamentos, mas ela vem do coração. Honrar é valorizar, é respeitar, é reconhecer e estimar. A honra atrai a recompensa. Amém? A honra atrai a recompensa. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor a estar comigo aqui. Amados, feche os teus olhos. Honrar é valorizar, respeitar, reconhecer e estimar. Nós aprendemos que a honra ela atrai a recompensa de Deus. E hoje nós temos o privilégio, nós temos a honra de honrarmos a Deus. Honrarmos a Deus com as nossas palavras. Nós temos também o privilégio de honrarmos as pessoas que de alguma forma foram imprescindíveis em nossa vida. Nós temos o privilégio de honrar os nossos pais, de honrar os nossos ou o nosso patrão, o nosso líder, o nosso amigo, o nosso pastor, o nosso colaborador, o nosso empregado. Eu
quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Nós vamos ministrar essa canção e que você possa declarar palavras de honra a Deus neste momento. Eu quero convidar você também nesta noite, nesta madrugada, que você possa ter atitudes de honra, procurar os seus pais, procurar seu pai, sua mãe, amanhã, se você pode fazê-lo hoje, de você abraçá-lo, de você dizer que o ama, dizer que você quer honrá-lo, dizer que ele é importante para você. Se você está aqui com a sua família, com seu pai, sua mãe ou seu irmão, procure a sua família aqui, abrace ele e comece a declarar palavras de que você considera essa pessoa, que você o ama, que você quer respeitá-lo, que você quer amá-lo cada dia mais. Começa a liberar palavras de honra sobre a vida das pessoas com quem você convive.